Boa noite. Bem-vindo a mais um jornal informativo. Hoje iremos falar para vocês sobre um dos maiores teóricos da psicologia. Isso mesmo, hoje iremos falar de Skinner. E para isso vamos contar com a ajuda dos alunos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do curso de licenciatura em Biologia. Eles vão nos ajudar a entender um pouco sobre a história desse grande teórico. Agora vamos falar com a aluna Érica Reis, que vai nos dizer um pouco sobre a vida de Skinner quando criança. Tudo bom, Érica? Oi, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre a infância do Skinner. Ele nasceu em Susquehanna, um estado norte-americano da Pensilvânia, no ano de 1904, e ele foi de família presbiteriana, tendo uma infância a estilo tradicional. Segundo ele mesmo, não lhe faltou afeto na infância. Ele frequentou o mesmo ginásio onde seus pais haviam estudado e ele gostava muito da escola. Ele era sempre o primeiro a chegar todas as manhãs. No final do curso, só haviam apenas 7 alunos na turma do Skinner. Quando criança e adolescente, o Skinner tinha muito interesse pela poesia e pela filosofia. E também amava construir coisas, construir trenós, jangadas, modelos de aviões. Chegou até a construir uma máquina, um canhão a vapor, no qual ele jogava buchas de cenoura e batata no telhado dos vizinhos. E ele passou anos tentando construir uma máquina de movimento perpétuo. O Skinner também tinha muito interesse pelos animais. Ele tinha cobras, tartarugas, entre outros. E ele, certa vez, assistiu uma apresentação de pombos em uma feira rural. E anos mais tarde, ele chegou a realizar treinamentos com esses mesmos animais, treinamentos comportamentais. Obrigado, Érica. Bom, podemos perceber que Skinner teve uma infância bem agitada, né? Bom, agora a gente vai falar com a estudante Ingrid Braz, que vai nos contar um pouco de como foi a vida de Skinner durante a faculdade. Olá, Ingrid! Olá, Wesley. Eu vou falar agora um pouco do período de Skinner na universidade. Skinner entrou na universidade com 18 anos, uma universidade em Nova York. O ambiente social que o cercava era bem diferente do que viveu em Susquehanna, sua cidade natal. Ele observou que era bem diferente, já que sua turma do colegial tinha apenas 8 alunos, e a sua turma na universidade, somando todos os calouros, davam 111. Ele percebeu que a dedicação dos professores era inferior à da sua professora preferida, chamada Mari. No seu primeiro ano na universidade, Skinner teve diversas matérias, como inglês, francês, o grego. A matéria oratória era a que mais temia Skinner, já que ele não tinha costume de falar em público. Apesar de ser estudioso, Skinner, no seu primeiro ano, suas notas foram medianas. Skinner, ao decorrer, ele se interessou por matérias da literatura do século XVII e do século XVIII, e com isso despertou o interesse de ser escritor. No seu último ano, ele resolveu contar essa notícia aos seus pais, mas seus pais não concordaram. Devido a seus pais não concordarem que a vida intelectual e a vida financeira sejam compatíveis, Skinner, depois de todos os desafios, se formou em 1926 com 22 anos. Muito obrigada. Obrigado, Ingrid. Como podemos perceber, Skinner já era bastante aplicado desde a época da universidade, mas ainda estava um pouco indeciso em relação à sua formação. Agora vamos conversar com a estudante Rafaela Norato, que irá nos contar um pouco sobre a formação de Skinner. Olá, Rafa! Oi, gente! Vocês já viram muitas coisas interessantes sobre Skinner, né? Então que tal a gente aprender um pouco mais? Bom, como vocês já viram, Skinner entrou em 1922, com 18 anos de idade, em uma instituição de ensino superior em Nova York. E ele concluiu em 1926 o bacharelado em literatura inglesa e línguas românticas. Também dedicou 2 anos da sua vida à escrita, mas ele mesmo acabou decidindo que ele não tinha habilidades literárias o suficiente. E foi assim que, em 1928, ele se inscreveu no curso de pós-graduação em psicologia na Universidade de Harvard, concluindo o seu mestrado em 1930 e o seu doutorado em 1931. Mas ele permaneceu em Harvard até 1936, porque ele ficou atuando lá como pesquisador.
Ainda em 1936, ele começou a lecionar na Universidade de Minnesota, na qual ele ficou durante 9 anos. E entre 1945 e 1947, ele começou a lecionar em outra universidade, que foi a Universidade de Indiana. E foi lá que ele se tornou o presidente do Departamento de Psicologia. E em 1948, ele retornou para Harvard para se tornar um professor titular. E essa foi a formação de Skinner. Achou interessante? Muito interessante, Rafa. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai falar com a aluna Beatriz Assis, que vai nos contar um pouco de como era a relação de Skinner com sua família. Olá, Beatriz! Oi, Wesley, tudo bem? Bom, o avô de Skinner, ele era imigrante, vindo da cidade de Devonshire, na Inglaterra, para a cidade, uma cidade pequena no interior da Pensilvânia, chamada Susquehanna. Jamie se casou com Joseph Pym e teve um filho chamado William Skinner, o pai de Fred. Descritos pelo neto como humildes e rudes, os avós paternos não eram tão presentes na vida do Skinner quanto os avós maternos. O pai de Skinner, William Skinner, era advogado e ele era um pouco frustrado pelo fato de que ele não conseguiu realizar alguns sonhos que a mãe dele tinha planejado para ele. A mãe de Skinner, Grace Brush, ela era caracterizada pelo Skinner como uma pessoa boa, uma pessoa que tinha amizade com todos e era um exemplo de lealdade para com os amigos. Os pais de Skinner gostavam muito de música. O pai dele tocava trompete e a mãe tocava piano. Sendo assim, né, logo quando cresceu, Skinner começou a gostar também da música e começou a fazer parte de um grupo de jazz na faculdade. Skinner sempre dizia que os seus pais não puniram fisicamente. Apenas uma vez que ele soltou um palavrão e a mãe dele lavou a boca dele com sabão. O pai nunca foi de bater nele, ele sempre pedia que o filho pensasse sobre as consequências dos seus atos. Durante um recesso universitário, Skinner foi visitar sua família em Scranton e durante essa visita que ele estava fazendo à família, o seu irmão Webb veio a falecer. O diagnóstico da morte foi indigestão. Mas anos depois, um médico, ele estudou, né, o exame da autópsia, avaliou novamente e ele disse que a causa da morte foi uma hemorragia cerebral. Skinner, ele se casou com Yvonne Blue e teve 2 filhas, Julie e Deborah. Skinner, ele teve 2 netas, filhas de Julia e de Ernesto Vargas. Lisa em 1966 e Justin em 1970. A filha mais nova de Skinner, Deborah, morava em Londres e se casou com um economista chamado Barry Boson. Certo, Beatriz, muito obrigado. Agora João Pedro vai falar pra gente as obras que Skinner produziu durante sua brilhantíssima carreira. Oi, João Pedro. Oi. Quando Skinner estava sendo professor na Universidade de Harvard, ele escreveu o livro O Comportamento dos Corpos, em 1938. Em 1953, ele escreveu A Ciência e Comportamento Humano, que é tido até hoje como um manual básico da sua psicologia comportamentalista. Já em idade mais avançada, aos 68 anos, ele escreveu Autoadministração Intelectual na Velhice, que ele usou a si mesmo como objeto de estudo. Pouco tempo antes de morrer, ele estava trabalhando em uma outra obra sua, que era Pode a Psicologia Ser uma Ciência da Mente? Obrigado, João Pedro. Bom, agora eu vou contar para vocês como foi a aposentadoria de Skinner até o ano da sua morte. Skinner se aposentou no ano de 1974, no mesmo ano que foi diagnosticado com uma doença de coração. Skinner já estava sofrendo de diversos problemas de saúde, como problemas de audição e problemas de visão. Skinner foi diagnosticado com glaucoma no seu olho direito, e seu olho esquerdo já não conseguia enxergar as coisas de perto. Mesmo com todas essas adversidades, Skinner conseguiu publicar 3 livros e foi coautor de um livro que foi muito elogiado na época.
Em 1981, Skinner foi diagnosticado com tumor cerebral, que foi tratado imediatamente com radioterapia e teoricamente foi bem sucedido. Em 1987, Skinner escorregou enquanto descia a escada para o seu escritório no porão. Ele sofreu um hematoma subdural que quase custou a sua vida. Após um ano entre idas e vindas em hospitais, Skinner percebeu que suas capacidades intelectuais já não eram mais as mesmas. Em 1989, enquanto acompanhava sua esposa em um tratamento de embolia, Skinner desmaiou. Os médicos imediatamente o internaram e fizeram diversos exames. Skinner foi diagnosticado com leucemia. 8 dias antes da sua morte, Skinner recebeu a Menção Honrosa da Associação Americana de Psicologia pela notável contribuição à psicologia ao longo dos anos. 8 dias depois, Skinner, já enfraquecido, recusou as últimas tentativas de mantê-lo vivo por mais algumas horas e faleceu, isso no ano de 1990. Bom, esse foi mais um jornal informativo. Eu quero agradecer a participação dos alunos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e quero dizer para todos vocês que permaneçam em casa. O coronavírus ainda não acabou. O vírus continua matando mais de 1.000 pessoas por dia no nosso país. Não podemos naturalizar de forma nenhuma um vírus dessa magnitude. E quero dizer para vocês que permaneçam em casa. E se for sair, usem máscara. Obrigado.